Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Amados, hoje eu vou falar da maldição hereditária. Você já deve ter ouvido falar que os filhos, ele herdam as características do pai e da mãe, como cor do cabelo, cor dos olhos, altura, a parte intelectual, né? Talento, se o pai tem um talento, a mãe tem um talento. Então, ele vai herdar também. E também, amados, ele herda a influência espiritual que tem na vida do pai e da mãe. Porque se um pai, ele tem o vício de fazer apostas, ele vai perder dinheiro com aquelas apostas. Um homem que perde muito dinheiro em aposta poderá deixar os filhos em uma situação grave de dívida que poderá gerar um ciclo vicioso de pobreza na família. É uma maldição isso aí. Outra situação também. O filho cresce, a criança cresce e casa. E vê os mesmos problemas no casamento dele que os pais deles tinham. Ele chega até a dizer assim, poxa, o mesmo problema que eu estou passando, a minha mãe e meu pai passou. Por quê? Porque isso aí é uma influência espiritual hereditária. Você compreende? E só tem uma forma de você quebrar isso. Como? Você aceitando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Por exemplo, qualquer maldição pode ser quebrada por Jesus. A pessoa que é crente, que crê em Deus, ela não precisa ter medo de maldição, porque Jesus é mais forte. Olha, por exemplo, o que você deve fazer para quebrar uma maldição na sua vida? E não só na sua vida, né? Porque a partir do momento que tem uma maldição na família e que se não existir uma pessoa que entre ali, vá buscar Jesus e que fale assim, a partir de agora eu vou buscar Jesus para que essa maldição seja quebrada. Se não aparecer essa pessoa dentro da família para fazer isso, vai passar de geração para geração, porque os netos vai ter a maldição, o bisneto, o tataraneto. Mas a partir do momento que você faz o que eu vou te falar agora, a maldição é quebrada. Aí o que vai passar de geração para o neto, para o bisneto, para o tataraneto, vai ser a bênção e não mais a maldição. Igual Deus falou para Abraão, que ele iria abençoar todas as famílias da terra. Tá lá, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está lá no livro de Gênesis, lá no começo. Livro de Gênesis. Então, o que você deve fazer? Você deve, para quebrar a maldição, você deve crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio para salvar e tem todo o poder para libertar. Está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16, na Bíblia. Pedir perdão. Segundo, pedir perdão pelo pecado, decidindo mudar de vida através de Jesus, que está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Pedir perdão se houver guardado algum rancor contra alguém, algum parente seu. Você pede perdão, porque o perdão liberta. Está em Marcos, capítulo 25, versículo 25, 26, Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. E rejeitar o pecado, dizer não para o pecado, a qualquer influência espiritual errada, escolhendo acreditar e declarar a verdade de Deus. Dessa forma, você vai quebrar a maldição espiritual que tem na sua vida, entendeu? Porque olha só, o pecado, ele veio ao mundo através de Adão e Eva. Você pode ver aí no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Porque olha só, Adão e Eva viviam no paraíso, mas por ele pecar, foi que a morte passou a existir no mundo. Então, quer dizer, você vê que foi hereditário, né? Quer dizer, Adão pecou, e aí
todo mundo que nasce, morre. Tem a morte física. Por quê? Porque esse pecado foi hereditariedade de Adão, entendeu? Partiu de Adão e de Eva. Mas, ao contrário dessa maldição, veio Jesus Cristo. Porque através de Jesus Cristo veio a vida. E hoje já não existe mais a morte. Por quê que não existe mais a morte? Porque Jesus Cristo venceu a morte na cruz. E através de Jesus Cristo, ele trouxe para nós a vida eterna, que é o contrário de Adão e Eva. Porque Jesus Cristo, ele veio para trazer a salvação, entendeu? Então, se você quiser ser livre da maldição, é só você confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e praticar a palavra de Deus, se apegar a Deus com unhas e dentes, entendeu? Porque você tem que buscar a Deus com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Porque no livro aqui de Números, capítulo 14, versículo 18, diz assim, ó: o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Versículo 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Você vê que então não é de hoje, né? Então, olha só. E no capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó: todavia não é assim um dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, que foi Adão, entendeu? Muitos mais pela graça de Deus e o dom da graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Entendeu, amados? Então, o que ele quis dizer aqui, ó? Que por causa de um só, que foi Adão, morreram muitos. Mas também pelo dom da graça de um só também, esse um só é Jesus Cristo, né? A graça fora abundante sobre muitos, o perdão do pecado. Então é isso, amados, que eu quero falar para vocês, tá bom? Deus abençoe e fica com Deus.